mais um teste. E mais uma vez o mundo entra em alerta. Até onde vai a ousadia do ditador Kim Jong-un? Qual é o real poder de fogo da Coreia do Norte? A gente trouxe aqui ao Fantástico a professora Sabrina Medeiros. Ela é especialista em relações internacionais com foco em defesa. Professora, para começar, a fazer uma pergunta bem objetiva. Se o ditador da Coreia do Norte, Kim Jong-un, quisesse atacar os seus vizinhos mais próximos, ele conseguiria? Talvez sim. E é por isso que no entorno estratégico da Coreia do Norte, as potências principais têm se preparado para isso. Os novos testes demonstram que esse alcance é cada vez maior. O mais recente foi esta semana. Kim Jong-un disparou um míssil que saiu das proximidades da capital, Pyongyang, sobrevoou a ilha de Hokkaido, no norte do Japão, e caiu 20 minutos depois do outro lado, no Pacífico. O risco é justamente porque esse teste demonstra que é possível fazer uma trajetória em direção norte de até 40 minutos. 40 minutos é mais ou menos o tempo que levaria para um míssil intercontinental de longo alcance decolar da Coreia do Norte e atingir Los Angeles, nos Estados Unidos. Tudo depende do alcance do míssil e do ângulo do lançamento. Se o lançamento é mais próximo da vertical, o míssil sobe muito e não cai tão longe de onde foi lançado. Mas se o lançamento do míssil de longo alcance for num ângulo mais raso, ele pode viajar bem mais, por exemplo, até a costa oeste americana. O míssil é só o meio de transporte para levar as ogivas, as bombas, que causam os estragos. O míssil é feito em 3 partições que vão se desintegrando ao longo da trajetória. A última delas, que carrega a ogiva, é finalmente aquela que faz a reentrada na atmosfera e que atinja o alvo determinado. Quer dizer, quando estiver chegando no alvo, não é que está caindo esse foguetão inteiro, está caindo só a pontinha. Exatamente. Né? A dúvida é, eles já têm uma bomba pequena o suficiente para caber num míssil, para transformar esse míssil numa arma nuclear? A recente fotografia que o Kim Jong-un divulgou na imprensa internacional demonstrava que talvez sim. No começo deste mês, a Coreia do Norte anunciou também que fez um teste subterrâneo com uma bomba de hidrogênio, a bomba H, a mais poderosa das armas nucleares. Mas o país é tão fechado que não dá para ter certeza. Na incerteza é que a possibilidade de guerra aumenta. Se for verdade, seria um enorme salto tecnológico. Então existe o risco do Kim Jong-un ter mísseis que podem ser carregados com bombas de hidrogênio. Absolutamente poderosas. E o que a gente sabe é que o estrago é amplo e irrestrito. Essa bomba H que a Coreia do Norte pode ter testado é pelo menos 10 vezes mais potente do que a bomba de Hiroshima. Usando uma ferramenta disponível na internet, a gente simulou a explosão da bomba de hidrogênio da Coreia do Norte sobre a cidade de São Paulo. Claro, não tem a menor chance disso acontecer. É só para a gente ter uma noção. Seriam mais de 500 mil mortos imediatamente, além de 2 milhões de feridos. Num raio de 500 metros, uma bola de fogo, radiação altamente letal em um raio de 1 quilômetro. Num raio de quase 4 quilômetros, um violentíssimo deslocamento de ar. Isso derruba prédio, mata pessoas. E altíssimas temperaturas provocadas pela radiação num raio de 5 quilômetros. Não riscaria a cidade do mapa, mas provocaria danos terríveis. As bombas atômicas são as armas mais letais do ditador Kim Jong-un, mas o arsenal dele ainda tem muito mais itens. Uma característica da Coreia do Norte é que é um país altamente militarizado. A gente está vendo armas químicas e armas biológicas. A Coreia do Norte pode atacar outros países com esse tipo de arma? Pode sim. É possível que eles também causem danos expressivos. Diante de todo esse poderio militar da Coreia do Norte, o que o mundo pode fazer? De Nova York, o repórter Jorge Pontual discute quais são as alternativas para lidar com a Coreia do Norte. Aqui na ONU, a comunidade internacional permanece unida para pressionar o regime comunista e obrigá-lo a recuar. Mas e se isso não der certo, o que pode acontecer?
fantástico ouvir Scott Snyder, do Conselho de Relações Exteriores em Washington, e Gordon Chang, autor do livro O Desafio Nuclear da Coreia do Norte, sobre o risco de uma guerra atômica. A Coreia do Norte é um estado guerrilheiro que está fora do sistema internacional desde que surgiu, lembrou Snyder. É uma situação que vem da Guerra da Coreia, em 1950, quando o Conselho de Segurança da ONU aprovou o ataque dos Estados Unidos à Coreia do Norte, que havia invadido a Coreia do Sul e capturado a capital, Seul. A guerra foi suspensa por uma trégua 3 anos depois. A Coreia do Norte ficou sob influência da então União Soviética e da China, e a Coreia do Sul ligada aos Estados Unidos. Nunca foi assinado um acordo de paz. Desde então, o regime norte-coreano mantém a população em mobilização permanente, sob o pretexto de que a guerra pode recomeçar a qualquer momento. Segundo Scott Snyder, os norte-coreanos sempre se consideraram fora do sistema internacional, o que deu a eles muita flexibilidade para usar opções diferentes e, ao mesmo tempo, fez com que fosse muito difícil controlá-los. Gordon Chang acredita que a China, que na Guerra da Coreia lutou contra os americanos e continua a ser o aliado mais próximo da Coreia do Norte, está por trás do surpreendente arsenal de Kim Jong-un. A China fornece tecnologia e componentes para o programa de mísseis e armas nucleares do ditador, diz ele. Para o escritor, se os Estados Unidos impusessem sanções contra os bancos chineses por financiarem a Coreia do Norte, seria possível desarmar o regime de Kim Jong-un. Pequim tem o poder de influenciar as autoridades norte-coreanas contra Kim Jong-un, diz Chang. E aí, ele não conseguiria mais governar o país. Mas o pesquisador teme que o ditador faça um erro de cálculo, uma provocação militar, acreditando que o presidente Donald Trump não responderia porque temeria um ataque nuclear aos Estados Unidos. Isso levaria a uma nova guerra de dimensões imprevisíveis. Para o autor, a situação hoje é tão perigosa quanto a de 1914, antes do início da Primeira Guerra Mundial, ou nos anos 1930, antes da Segunda Guerra. Pode ser a primeira guerra com armas nucleares dos dois lados. Estados Unidos de um lado, Coreia do Norte e China do outro. Pode acabar muito mal.